Nesse momento nós vamos fazer uma oração de agradecimento, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Vou te dar aí um tempo para você mesmo estar orando, que Deus ministre o teu coração, que você ore, agradeça a Deus. Não sei como foi teu dia, talvez teu dia foi muito apertado, talvez teu dia foi muito tranquilo, mas eu tenho certeza que você tem motivos inúmeros para agradecer ao Senhor. Vou pedir ao Marcos, que está lá, né? Solta um louvor e a gente vai estar com a oportunidade de orar ao Senhor, tá bom? Feche seus olhos e ore. Amado Deus, nosso Pai, exaltado seja teu nome, Senhor, porque só tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Queremos lhe agradecer, Senhor, pelo dia que tivemos, Pai. Queremos te agradecer porque nenhum mal chegou à nossa casa. Queremos te agradecer porque saímos e voltamos e o teu cuidado foi sobre nós. O teu cuidado foi por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos deu, ó Deus, o ar para respirar. O alimento, ó Deus, que nós degustamos durante esse dia. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos deu um lugar para estarmos cultuando ao Senhor, a tua casa. E aqui, ó Deus, é onde nós nos encontramos em comunidade. Ó Deus, para orarmos, para cantarmos louvores ao Senhor. E é um privilégio, Senhor. É um privilégio estarmos na tua casa. E agora, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque esse lugar pertence ao Senhor. Porque a tua igreja é tua. Porque a tua igreja está aqui como farol. Porque a tua igreja está aqui por causa de cada um de nós e por causa dessa comunidade. Agora também, Senhor, nessa noite, queremos pedir que o Senhor conduza tudo. Todo louvor, toda adoração, Pai, nessa noite, seja direcionado ao trono da tua graça. Ó Deus, tudo que formos falar, tudo que formos fazer, seja direcionado pelo teu Espírito Santo. E fala, ó Deus, através da tua palavra. Usa o irmão Rodrigo nessa noite, Senhor, e derrama das tuas bênçãos na vida do teu filho. Traga-o, ó Deus, debaixo das tuas mãos. Cuida dele. Cuida também dessa comunidade, Senhor, que nós estamos inseridos, Pai. Nós estamos aqui clamando por vidas, clamando por paz neste lugar, clamando, ó Deus, pela salvação de pessoas que estão perdidas nessa noite, clamando por essa comunidade, para que essa comunidade ande, ó Deus, nos teus caminhos. Então, Senhor Deus, vem com poder e grande glória,
Usa a tua igreja, Senhor, como farol. Usa a tua igreja como ponte. Usa a tua igreja, Senhor, como teus filhos, ó Pai, com testemunho, com ministração da palavra, com pregação da palavra, com oração, com pequeno grupo, com casa de paz. Ó Deus querido, que nós sejamos, ó Deus, o canal do teu evangelho neste lugar. Ó Deus, pedimos que nessa noite, Pai, o Senhor venha abençoar a tua igreja também. Toma a tua igreja em tuas mãos e receba todo o louvor. Tudo que faremos aqui, Senhor, que seja feito para a tua honra e a tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Ministério de Louvor. Vamos estar adorando ao Senhor nessa noite. Bem bonito, para a honra e a glória do Senhor. Estaremos adorando ao Senhor 3 louvores. E logo após teremos um momento de intercessão nessa noite. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém. Eu não sei como foi teu dia. Eu não sei como tem sido a tua semana. Eu não sei como você entrou nesse lugar nessa noite. Mas, nesse momento, o Senhor te convida a descansar nele. A palavra do Senhor diz para que nós entreguemos as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se você está aí preocupado, talvez com alguma coisa que você precisa resolver, com alguma coisa que você não tem como resolver, o Senhor, Ele te convida nessa noite a deixar a tua ansiedade, a deixar a tua preocupação e descansar nos braços do Senhor. Amém? Descansa no Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Cobre-nos, Senhor, com tuas mãos, com poder, ó Deus, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansa no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus Santo. Minha alma está segura em Ti, só em Ti, Senhor. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Então descansa, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Descansa no Senhor, descansa nos braços do Pai. Aleluia. Minha alma está, minha alma está, oh Deus, segura
Só em Ti, Pai. Aleluia. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem. A igreja declara: sobre a tempestade eu morei, sobre as águas tu também és rei. Descansa, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansa, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Glória a Deus. Descansa no Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e sua graça, venha avivar em nome de Jesus. Aleluia. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e sua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. Aleluia. Glória a Deus. Sopra teu Espírito, Pai, sobre nós essa noite. Aleluia. Sopra Espírito de Deus nesse lugar,
sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. 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 Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é lhe obedecer. Dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão,
Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam ao meu lado direito ou esquerda, isso eu te digo. Se eu for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. amém. Nesse momento, nós vamos ter um momento de intercessão. E eu tenho alguns motivos nessa noite para intercedermos. Vou chamar aqui a diaconisa Jussiara. Ela vai estar intercedendo pela nossa igreja, por comunhão, santidade, crescimento. Vamos estar intercedendo pela comunidade do Guarani, para que Deus traga paz, para que seja Jesus o centro dessa comunidade. Também queria que a irmã estivesse orando pelo Gilberto, pela Aline. Gilberto é o filho da irmã Niceia, que se encontra internado, está precisando de uma cirurgia e que Deus coloque a mão, bem como a irmã Aline, que é irmã da nossa irmã Isabel Paixão, ela está com infecção também. Oi? Está entubada após uma retirada de dente, né? De uma cirurgia, uma extração. E aí pegou uma infecção, está entubada. Nesse momento, se você quiser assim fazer, você pode se colocar de joelhos e estar orando também, tá bom? Vou te dar essa oportunidade. Se coloque de joelhos, apresenta também o teu pedido e a nossa diaconisa vai estar orando também nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nessa hora nós viemos agradecer ao Senhor por este dia, por tudo que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós. E, Senhor, nós também viemos aqui entregar, Senhor Deus, também os nossos dois pedidos nas Tuas santas mãos. E nesse momento, Senhor Deus, eu quero entregar, Senhor Deus, todos esses locais que a gente sabe que sabe, está tendo problemas, todos esses morros também, sabe, também lá de perto de casa, daqui do Guarani, da Vila Ruth, sabe, tantos outros locais que né, têm assim, carecido assim, da Tua misericórdia, Pai.
Senhor, a gente vem entregar a vida de cada um desses, né, meninos envolvidos aí nesses movimentos, nas tuas santas mãos. Senhor, o Senhor sabe que eles têm família, Senhor Deus, que eles não são pessoas que são soltas no mundo. Pai, assim, hoje a gente vem pedir assim, por eles, que sabe, possa haver salvação no meio deles, Pai. Que, sabe, o Senhor possa usar, sabe, os seus pais, usar, sabe, os seus, né, familiares, usar os teus servos, para que a gente possa evangelizar assim, cada uma dessas, né, pessoas, e que possa haver transformação de vida, Pai, aqui neste lugar, Pai. Senhor, nesse momento eu venho entregar também todos os enfermos nas tuas santas mãos, Pai. Senhor, o Senhor sabe, Senhor Deus, nós aí temos temos nossa irmã Aline, que está com a sua irmã enferma. Senhor, nós temos o Gilberto também, Senhor Deus, também que ele está internado. Senhor, e tantas outras pessoas carecendo, Senhor Deus, da tua cura, carecendo da sua intervenção, Senhor Deus, divina, Senhor Deus, ali naqueles hospitais, no meio daqueles enfermeiros e médicos, Senhor Deus. A gente vem te pedir, Senhor Deus, sabedoria para cada um deles, Pai, que eles possam ter amor com aquelas vidas internadas ali, que, sabe, o teu Santo Espírito possa conduzir todas as coisas ali naqueles hospitais, Senhor Deus. E também, Senhor, aqueles que não estão nos hospitais, mas que também estão nas suas casas enfermos. Espírito Santo de Deus, que possa invadir, Senhor Deus, cada um lá, Senhor Deus, retirando tudo aquilo que possa impedir a gente de te servir, assim, vir para a tua casa, Senhor Deus. A gente está, sabe, em comunhão com os nossos irmãos, Senhor Deus. Pai, retire de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Que a gente possa ter, Senhor Deus, amor, Senhor Deus, amor vindo do Senhor em primeiro lugar, para que a gente possa demonstrar para os nossos irmãos também, Senhor Deus, o quanto nós amamos cada um deles, Senhor Deus. Pai, ser com as nossas vidas, ser com os nossos trabalhos, Senhor Deus, ser com assim, todas as famílias aqui da tua igreja. Pai, trabalha na comunhão de cada uma liderança, Pai. Ser com os teus líderes que foram levantados para a tua obra aqui neste local, Pai. E ser com todas as igrejas espalhadas na face da terra, Pai. Ser com os seus líderes espirituais, dar a eles discernimento e sabedoria, Pai, para que eles possam continuar conduzindo a obra que foi colocada nas tuas mãos, Pai. Ser com as nossas vidas, Pai. Nos dê ânimo, Senhor Deus. Nos dê também sabedoria, para que a gente possa saber conviver nesse mundo que está tão difícil, Pai. Mas o Senhor tem cuidado de todas as coisas, Pai. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pelos meus irmãos que também estão aqui. Muito obrigada pela vida deles. Continue guardando e protegendo cada um de nós, Pai. E é no nome santo do teu Filho amado Jesus que eu te oro, agradecida já por tudo. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos, a paz. Nós vamos louvar um hino nessa noite que fala sobre sonhos. A gente está vivendo num tempo, vemos muitos jovens simplesmente desenganados de viver, não querem mais sonhar, desistiram de sonhar. Mas nós temos que continuar sonhando, sabe por quê? O nosso Deus ainda realiza sonhos. Então, cante comigo acreditando, porque se em algum momento da sua vida você foi ou lançado em um poço, mesmo ali continue sonhando, porque ali o Senhor quer te usar. Glória a Deus. Nada faz parar um coração que decidiu sonhar. Não há correntes que o impeçam de voar, lutar. É só um detalhe, nada faz parar um coração que decidiu sonhar. Não há correntes que o impeçam de voar,
pra lutar. É só um detalhe. Se no fundo de um poço conheceu a traição, lembras que José foi traído por irmãos, mas tudo já estava escrito pelas mãos, aleluia, de um Deus que realiza sonhos. Faz a tua fé teu estandarte, faz do seu sonho seu troféu, coração sonhador. Sua força vem de quem lhe fez sonhar. Para além de tudo que pensaram sobre você, coração sonhador. Sua recompensa é maior que a dor. Para além de escravo a governador, só poderia ser um sonhador. Aleluia. Faz a sua fé seu estandarte, faz do seu sonho o seu troféu, coração sonhador. Sua força vem de quem lhe fez sonhar. Para além de tudo que pensaram sobre você, coração sonhador. Sua recompensa é maior que a dor. Para além de escravo a governador, só poderia ser um sonhador. Oh, aleluia. Coração sonhador, sua força vem de quem lhe fez sonhar. Para além de tudo que pensaram sobre você, coração sonhador. Sua recompensa é maior que a dor. Para além de escravo a governador, só poderia ser um sonhador. Nada faz parar um coração que decidiu sonhar. Aleluia. Glórias a Deus. Fica aqui, pode ficar. 575 do cantor. Bora com muita alegria. Ruge forte, bem ritmado, né?
575? 579. Isso. 579. Desculpa você que está sendo gravado, a gente vai postar isso no YouTube. Mas com bastante alegria. Vamos ficar em pé e você vai ter oportunidade nessa noite de ofertar na casa do Pai, de dizimar, de entregar aquilo que pertence ao Senhor e com alegria, com liberalidade nessa noite para a honra e a glória do Senhor. 579 com bastante entusiasmo, hein? Em nome de Jesus. Som. Ruge forte contundente a guerra do pecado, mas os seus frangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celeste bênção irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro. Me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos, prontos pra colheita. Multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro. Me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas argilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Ele tem na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo, cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro. Me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Glória a Deus. Senhor. Glórias a Deus. Chamar aqui o evangelista Rodrigo, da PIB da Vila Rosali, ainda de pé. Vou pedir, José, vem cá, José. Esteja orando pelo Rodrigo. Ele vai estar apresentando a noiva dele. Daqui a pouco está casando, daqui a pouco vai estar consagrado a pastor. Em nome de Jesus, né? E é um jovem que a gente já estava um tempão já para trazê-lo aqui. Quem lembra dele? Nós tivemos naquela programação dos jovens na
Memorial, ele estava lá pregando e a gente teve a alegria de conhecê-lo. Falou com o teu pastor? Falou, né? Falou, né? Então tá bom. Que Deus abençoe. José, esteja orando em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado mais uma vez. Estar na tua casa, junto com teus servos, para junto, Deus, louvar e bendizer o teu santo nome. E também, ó Pai, ouvir a tua palavra. Também, Deus, te agradecemos pelos dízimos e ofertas, Deus, aqui colocado diante do altar. Só posso, Deus, abençoar aqueles que puderam contribuir esta noite. E da mesma forma aqueles que não puderam, Senhor. Agora, ó Pai, eis aí o teu servo, Deus, o evangelista Rodrigo. Só posso, Deus, usá-lo segundo a tua vontade, Deus. Que dos altos céus possa vir palavra, Deus, de edificação e exortação à tua igreja. Muito obrigado por tudo, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Você está aqui ainda? Amém, gente? Glória a Deus por isso. O pastor falou sobre ter comunicado ao pastor, né? Comigo o peso é 2, né? Porque o meu pastor é meu sogro. Aí o peso se torna 2. Muito obrigado. Meu nome é Rodrigo, faço parte eu ia falar do MENC, tá vendo? Faço parte da Primeira Igreja Batista em Vila Rosali. É uma honra poder estar aqui. O pastor, a gente tentou, né? Vir antes, mas infelizmente não teve como. Trago um abraço do meu pastor, meu sogro, pastor Alfredo, pai da minha digníssima futura esposa. Meu Deus, Deus vai dar vitória. A gente está contando os dias aí para casar, falta muito, mas Deus vai dar vitória. Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo aí, João capítulo 21. O pastor falou que eu poderia ir até meia-noite. Mas eu não vou fazer isso com vocês não, porque eu sei que é quarta-feira, 11h55 eu termino. E aí a gente parte para casa, amém? João capítulo 21, a partir do versículo 15. Quantos acharam, diga amém. Amém. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Versículo 18 e último: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá suas mãos, outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. E você diz amém. Amém. Senta aí dando glória a Deus. Senta dando glória a Deus aí. Me deram um tema e eu queria trabalhar em cima desse tema com um título chamado Restauração na Identidade. Vira para essa pessoa que está do teu lado aí com carinho e respeito. Fala para ela: restauração. Ih, meu Deus do céu. Você foi embora, irmãos? Está aqui, hein? Glória a Jesus. Restauração. Isso, na identidade. Estamos diante de um texto aqui que ele é muito, muito, muito conhecido. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que eu não vou trazer nada novo para você. Eu vou relembrar aquilo que a gente já ouviu, porque acredito eu que outros pastores já subiram aqui e já pregaram sobre esse texto de uma forma diferente, óbvio, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Isso é algo que a gente tem plena certeza. Só que o que eu quero trazer é algo que a gente já ouviu antes, então eu quero solidificar aquilo que já está dentro do seu coração, mas às vezes passa, sabe, despercebido pela gente. Para a gente entender o que está acontecendo aqui em João capítulo 21, a gente tem que voltar um pouco e entender um pouco da história de Pedro. Quem foi Pedro? Você é conhecedor, lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Pedro está acabando de voltar de uma pesca, pastor. E pensa numa pessoa que estava triste, magoada, porque não conseguiu pescar absolutamente
Nada. Irmãos, olha só, eu sou igual o carro velho. Eu demoro para pegar, pego, mas eu preciso da ajuda de vocês. Vamos no culto didático aqui. Pedro não conseguiu pescar absolutamente nada. Então ele tá numa situação que ele, sabe, ele não quer mais saber de nada, ele já está chateado ao ponto de estar lavando a sua rede. Pedro está lavando a sua? O que significa lavar a rede? Significa que ele não vai pescar mais hoje. O que ele tinha que fazer hoje, ele já tinha feito. Ele não conseguiu pegar nada. Aí a Bíblia vai dizer que aparece um camarada. Porque Jesus é assim, ele aparece do nada, né? Aí ele aparece. E nisso que ele aparece, ele olha para Pedro e fala o seguinte: Pedro, me empresta o barco aí que eu quero pregar um pouco. A multidão estava apertando, não tinha como, ele queria dar uma distanciada para poder falar e as pessoas ouvirem. Ele olha para Pedro. O que mais me assusta é que Pedro nunca viu Jesus na vida. Mas mesmo assim ele entrega o barco. Mas isso aqui eu deixo para outro dia, quando o pastor me chamar de novo. Aí, Pedro empresta o barco para Jesus, Jesus entra no barco, prega. Você é conhecedor. Logo depois que Jesus acaba de pregar, Jesus volta para a beira da praia, olha para Pedro e fala o seguinte: Pedro, volta para dentro do teu barco, vai lá no fundo. A Bíblia diz que Pedro, ele reluta um pouco para poder ir. Por quê? Porque ele acabou de sair de uma pesca que não deu certo. E Jesus está mandando ele voltar para o mesmo lugar onde não deu certo. A Bíblia vai dizer que Pedro olha para Jesus e fala o seguinte: olha só, mediante a sua palavra eu vou. Eu amo esse versículo, porque a gente gosta de romantizar ele. E a verdade não é essa, não. O que Pedro está querendo falar é o seguinte: eu tentei, não deu certo. Eu vou lá de novo, mas se der errado, a culpa é sua. Vou de novo. O que Pedro está falando, não é que Pedro está acreditando muito em Jesus. Não é que Pedro tem tanta fé em Jesus, porque Pedro nunca viu Jesus na vida. O que ele está querendo falar é o seguinte: eu acabei de voltar de lá e não deu certo. Se eu for e não der certo de novo, eu não vou sair com essa vergonha. A culpa vai ser? Parece comigo e parece com você não, né? Porque a gente tenta fazer as coisas, não consegue, Jesus manda a gente voltar. E sabe o que acontece? Você até fala, eu vou, mas se não der certo, parece até que a gente não crê no Deus que a gente serve. Um Deus de provisão, um Deus que pode tudo e tudo. Pedro, a Bíblia vai dizer que ele vai. Vai com fé, Rodrigo? Não. Ele vai. Mas no conforme que Pedro vai, a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: Pedro, joga para a direita. A Bíblia diz que Pedro joga, e quando ele puxa, é tanto peixe que ele não consegue mais puxar, ao ponto de ter que chamar pessoas para poder ajudar ele a pegar a quantidade de peixe. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa introdução. A bênção que está reservada para você é tão grande, mas tão grande, que vai respingar para a pessoa que está do seu lado. Porque Deus, quando quer te abençoar, Ele abençoa a sua vizinhança, Ele abençoa os seus amigos, Ele abençoa a sua família, porque Deus é capaz de fazer isso. A Bíblia vai dizer então que Pedro, ele está tão impactado com o que Jesus fez, que a Bíblia diz que Pedro volta até Jesus. Aí Jesus vai falar uma frase que você já ouviu e eu já ouvi. Jesus olha para Pedro e fala o seguinte: Pedro, a partir de hoje você não pesca mais? A partir de hoje você pesca? Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: e Pedro, agora vai apertar um pouco. E Pedro, largando a rede, largando o barco, Pedro tinha acabado de voltar de uma pesca que ele não pescou nada, foi lá de novo e conseguiu pescar um monte de peixe. Mas a Bíblia diz que ele, largando tudo, seguiu Jesus. Rodrigo, o que está acontecendo aqui? Jesus está dando uma identidade para Pedro. Pedro, a partir de hoje, você não é mais pescador de peixes. A partir de hoje, você pesca identidade. Eu estou pregando para alguém aqui que tem uma identidade, porque Cristo já falou a sua identidade para você. Eu estou pregando para pessoas aqui que foram e são vocacionadas a fazer algo. A Bíblia diz então que agora Pedro vai numa caminhada com Jesus. Entenda algo aqui. Quando a gente olha para a história de Pedro, e aí você tem que ler Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante. Depois que Pedro é chamado,
Pedro ele tem uma aparição no Novo Testamento, no caminhar com Cristo muito grande. A todo momento Pedro é citado. Todo momento Pedro é citado. Entenda aqui. Pedro foi um dos primeiros a ser chamado. E tinha certos momentos, pela força que Pedro tinha, pela identidade que ele carregava, porque Pedro era uma pessoa muito ousada. Então, pela identidade, pela ousadia que ele tinha, Pedro, por muitas vezes, ele foi porta-voz do povo. Ou melhor, porta-voz dos 12, dos discípulos. Mateus capítulo 15, eu vou falar esses versículos aqui, como vai estar gravado, depois você lê em casa. Porque se a gente for abrir aqui, aí eu vou até meia-noite mesmo. Mateus capítulo 15, Mateus 18, 21, Marcos 1, 36, Marcos 8, 29, Marcos 9, 5, Marcos 10, 28, Marcos 11, 21, Marcos 14, 29, Lucas 12, 41 e assim por diante. Todas essas vezes, Pedro, ele é o porta-voz dos discípulos. É aquele que toma a frente. Irmãos, grave por favor o que eu estou pregando aqui. Pedro, por muitas vezes, ele se colocou na frente dos 12, não por querer ser o melhor, mas pela identidade que ele carregava. Pedro era isso. Pedro, ele queria mostrar serviço. E eu vou te mostrar aqui. Pedro foi aquele que quando Jesus virou e falou assim, passemos para o outro lado, entrou dentro do barco, Jesus ficou para orar, o povo foi, os discípulos foram, aconteceu uma grande tempestade, todo mundo olhou e falou, é fantasma. Aí Jesus aparece e fala, não é fantasma não, sou eu. Aí Pedro é aquele que falou assim, se é tu mesmo, tá falando, né? Manda eu ir ter contigo. Sabe o que me chama mais atenção? É que os outros discípulos, todos provaram e viram aquilo que Deus poderia fazer, mas o único que pediu para andar foi Pedro. Alguém poderia até falar que Pedro está querendo se mostrar, mas Pedro é o único que pode falar que teve um nível de intimidade maior com Deus. Pedro é aquele que estava junto com Tiago e João no Monte da Transfiguração, no Monte da Transfiguração. Pedro também foi o discípulo que agiu por impulso quando Jesus falou que seria morto. Vai entendendo aqui, que eu estou te mostrando o que Pedro fez, por causa da identidade que ele tinha. Pedro, ele queria mostrar pastor, meu Deus, ó. Irmão, eu fui pregar numa igreja e o púlpito era de acrílico, né, pastor? Aí estava meio quebradinho. Eu dei uma pancada, a Mariana só me olhou, eu falei, se quebrar isso aqui já era. Pedro, eu estou te mostrando todos os pontos onde Pedro, ele teve um pico de ascensão. Pedro foi aquele que respondeu quando Jesus virou e falou assim, uns falam que eu sou Jeremias, outros falam que eu sou Elias e outros falam que eu sou João Batista. Para você, quem eu sou? Aí Pedro toma a frente e fala, tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao ponto de Jesus olhar e falar assim, isso aí não foi carne nem sangue. Aí acontece aquela grande frase que a gente ama. Teu nome agora é Pedro, e sobre você edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre... Aqui tem um debate teológico muito grande, mas como eu não quero debater teologia, eu vim para pregar, entendeu? Então, depois você vai estudando lá, meu irmão. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele está nesse período de ascensão. Está querendo mostrar serviço, está querendo mostrar serviço e está querendo mostrar serviço. Só que chega um certo momento que chega no ápice do ministério de Cristo, porque o ápice do ministério de Cristo foi quando ele foi traído. Judas aparece perto de Jesus, dá um beijo em Jesus. Ali é um sinal que Judas estava traindo Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele puxa uma espada. Da onde ele tirou essa espada eu não sei, mas ele puxa uma espada. E do jeito que ele está, a identidade que ele carrega é de tanto amor por Cristo, que do jeito que ele estava, ele pega a espada e tenta acertar o camarada. A Bíblia diz que arranca um pedaço da orelha. Jesus, na hora, repreende Pedro e coloca a orelha de novo, porque aqui tem um grande ensinamento de Deus para mim e para você. Porque tem certas batalhas, e eu quero que você grave isso em nome do Senhor Jesus. Existem certas batalhas na nossa vida que nós não iremos ganhar atacando ou ferido, e sim restaurando. Aleluia. Existem certas batalhas na sua vida e na minha vida que não adianta a gente querer bater boca ou atacar, nós iremos restaurar, porque restaurando iremos ter vitória. Aleluia.
A Bíblia diz que Jesus restaura a orelha de Malco. Jesus é pego e é levado. Porém, um tempinho antes disso, Jesus anuncia que Pedro iria negá-lo. Só que Pedro, pelo fato da identidade que ele tinha de amar tanto Cristo, ele falou, não vou não. Para te pegar tem que me matar, meu irmão. Aqui o negócio é louco. A Bíblia vai dizer, aqui o negócio é sinistro, para te encostar tem que encostar em mim. A Bíblia vai dizer que Jesus ele está sendo levado, João agora, ele se aproxima mais, Pedro está olhando um pouquinho mais de lado, porque o amor que ele sentia já não é mais o mesmo, né? Porque o caldo já apertou um pouquinho. Então o amor que Pedro já sentia já não era mais o mesmo daquele do começo. A ousadia que ele tinha já não é mais a mesma. Rodrigo, me prova? Te provo, porque olharam para ele e falaram assim, você parece um deles. Aí ele fala, eu? Aí outra pessoa olhou e falou, claro que você é um deles, você fala como ele. Aí Pedro fala, eu? Você é um deles sim, porque você se veste como ele. Eu? A Bíblia diz que na hora o galo canta. Aí Pedro lembra, opa. Pergunta que não quer calar, onde é que está a ousadia de Pedro agora? Posso ouvir um glória a Deus baixinho? Pergunta que não quer calar, onde é que está a nossa ousadia quando o calo aperta? Cadê a nossa ousadia do primeiro amor? Não fala para mim não, fala para Deus, como o pastor falou agora. Cadê a nossa ousadia do primeiro amor? Aquela que a gente queria Jesus o tempo todo, cadê? Eu não vou ser aqui radical ao ponto de falar que se alguém aparecer na sua cara, botar uma pistola na sua cabeça e falar, nega Jesus senão tu morre. Eu não vou ser radical a esse ponto. Mas eu vou ser radical ao ponto de falar de você negar as suas próprias vontades para agradar a Jesus. Cadê a nossa ousadia? Pedro, na hora, falou, fiz besteira. A prova que Pedro sabe que fez besteira é porque a Bíblia diz que ele se arrepende amargamente. Se arrepende, mas não conserta. Por que ele não conserta? Porque a Bíblia vai dizer, e eu já estou caminhando para o final, a Bíblia vai dizer que Jesus, eu prego rápido, pastor, que eu aprendi que quem fala pouco sempre volta. A Bíblia diz que Pedro, na hora, ele se arrepende, vai embora. Só que Pedro é um líder nato. Pedro ele tem um poder de liderança absurdo. A prova é que em Atos ele é um dos que lidera. Por quê? Porque está no DNA dele, a identidade dele é... Deus não precisou modificar a identidade de Pedro. Ele restaurou, é diferente. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele se afasta. E aí você é conhecedor da história. Jesus é levado, acontece o julgamento, Jesus é julgado, Jesus é crucificado, tem o tetelestai, está consumado, glória a Deus, o véu se rasga de cima para baixo, lindo, glória a Jesus por isso. Só que vem Pedro, em João capítulo 21, e aqui que está o ápice da nossa mensagem. Vem Pedro, e a Bíblia diz que Pedro, capítulo 21, versículo 3, a Bíblia vai dizer, e Pedro disse, vou pescar. Eu vou de novo, porque o pastor fez assim para mim, então eu vou na calma. João capítulo 21, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte, e Pedro disse, vou pescar. Vamos voltar um pouquinho e entender. Lucas capítulo 5, o que Jesus falou para Pedro? Pedro, a partir de hoje você não pesca mais? A partir de hoje você pesca? João capítulo 21, versículo 3, e disse Pedro, vou pescar. Pedro, ele está voltando a fazer aquilo que Jesus já tinha falado para ele não fazer. Por quê? Porque eu estou pregando para pessoas aqui, pastor, que já viveram tantas coisas com Deus, e o tempo foi passando, e entendo o que eu vou falar, porque isso é normal, a frieza foi chegando, o erro foi acontecendo, a dificuldade foi batendo, e aí a gente foi se esquecendo de quem a gente era em Cristo, e aí que está,
O que resta para quem se esqueceu de quem era em Cristo é voltar a fazer aquilo que fazia antes. Eu vou repetir isso aqui. O que resta para quem se esqueceu quem era em Cristo é voltar a fazer aquilo que fazia. É por isso que a gente vê um monte de pessoas, Rodrigo, tu vai julgar? Irmão, se você acha que é julgamento, o problema é seu, eu não posso mudar a sua ideia. Eu estou pregando o que a Bíblia está falando. É por isso que a gente olha e vê um monte de gente que entra na igreja, começa a caminhar, começa a caminhar, começa a caminhar, começa a caminhar. No primeiro vento que tem, não aguenta e volta a fazer tudo que volta a fazer tudo que fazia antes. Se bebia, volta a beber. Se fumava, voltava a fumar. Rodrigo, por que está falando isso? Porque isso já aconteceu comigo. Vivia na igreja, nessa igreja que eu estou agora, na primeira igreja batista em Vila Rosali, nascido e criado lá, embaixador do rei. Glória a Jesus, filho do diácono Fernando. Só título que eu tinha. Começava embaixadores. O embaixador começava às 6h30, terminava às 7h30. O culto começava às 7h30. Às 7h30 eu estava dentro da minha casa já. Isso quando eu não saía da igreja e ia para a festa. Estava dentro da igreja e bebia. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era em Cristo. E aí que está o problema de você não saber quem você é em Cristo. Quando você não sabe quem você é em Cristo, o que te resta é atirar para todos os lados. Porque você não tem uma identidade, você não sabe quem você é. Quando eu digo você, eu me incluo nisso, tá bom, gente? O que resta para a gente, para melhorar aqui, o que resta para a gente, quando a gente se esquece de quem a gente é em Cristo, é começar a atirar para tudo que é lado. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer. Uma hora tu quer ser cantor, outra hora porque você quer ser músico, outra hora você quer ser pastor, outra hora você quer ser evangelista, outra hora você não quer ser nada. Não tem um rumo, não tem uma identidade. O que aconteceu com Pedro? Crise de identidade. Por que eu estou falando isso? Porque isso assola a nossa geração. E quando eu digo geração, eu não digo dos mais novos, não. Eu digo no modo geral. A crise de identidade tem entrado na nossa geração de uma forma e tem destruído a nossa geração. A gente não consegue mais entender que, entenda algo, o diabo ele já entendeu que ele não precisa mais te tirar da igreja para te matar. Ele te mata aí dentro mesmo. É só colocar frieza e tirar da sua cabeça quem você é em Cristo. Para que ele vai te dar o trabalho de te tirar daqui de dentro? Porque ele sabe que se tirar, o pastor vai lá na tua casa e te busca. Então, por que ele vai ter esse trabalho de te tirar daqui? É mais fácil te matar aqui dentro. E como é que ele te mata? Apostasia, tirando a tua identidade, fazendo você lembrar das coisas que você fazia antes de ter uma vida com Cristo. A Bíblia vai dizer que Pedro ele resolve pescar. E o que mais me assusta é que Pedro, quando ele se afunda, ele não quer se afundar sozinho, porque ele fala, vou pescar e leva um monte. Você já percebeu que a sua casa tem muito a ver com você? Porque, entenda algo, o alicerce da sua casa é quem busca. Se só você busca na sua casa, o alicerce da sua casa é você. Se você parar, e aí, o que acontece? A Bíblia vai falar sobre um camarada chamado Paulo. Você conhece Paulo? A Bíblia diz, lá no finalzinho de 1 Coríntios, lá no finalzinho de Atos, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele vai a pico em um barco, porque Jesus já tinha falado, Deus já tinha falado que aquilo ia acontecer. A Bíblia diz que só restam os destroços do navio, mas ninguém morreu, mas só os destroços sobraram. Aí eles pararam numa ilha chamada Malta. A ilha chamada? Malta. Isso aí. A Bíblia vai dizer o seguinte, Paulo chega nessa ilha e ele começa a juntar graveto. Ele começa a juntar? Graveto. Entenda aqui, a Bíblia diz que Malta era muito frio e estava chovendo para dar uma melhorada, né? A Bíblia diz que Paulo ele começa a juntar graveto e acende o fogo. Paulo estava sozinho, sim ou não? Não. Paulo tinha mais pessoas com ele. Todo mundo assentado ao redor da fogueira. Eu queria que você pegasse essa no alto. Eu gosto muito de falar isso. Paulo assentado ao redor da fogueira junto com os outros. Só que entenda, todo fogo tem que ser abastecido. Isso tem muito a ver com a nossa vida espiritual também. Todo fogo tem que ser aquecido.
Todo mundo ao redor da fogueira, pastor. A Bíblia diz que Paulo levanta e resolve lá catar graveto. Paulo, ele começa. A Bíblia diz que vem uma víbora e pega a mão de Paulo. Pega a mão de? Por que não pegou a mão de ninguém que estava sentado lá? Era mais fácil, não estava em movimento. Toda vez que a gente fala de serpente na Bíblia, a gente se remete lá a Gênesis. E serpente em Gênesis é quem? Isso aí. O diabo, ele já entendeu que não adianta ele pegar quem está parado, ele tem que pegar quem está se movendo. Vou repetir porque alguém entendeu. O diabo já entendeu que pegar quem está parado é muito fácil. Ele tem que pegar aquele que mantém a chama acesa. E eu e você sabemos, porque está escrito que a chama arderá continuamente no alto. Amamos esse versículo, mas se a gente ler um versículo acima, a gente vai perceber que todos os dias o sacerdote tinha que levar lenha. Sabe qual é o nosso maior problema? É que queremos que a chama fique acesa, mas não queremos nos movimentar para manter a chama. É lindo cantar, deixa queimar, deixa queimar. Não, não vai queimar. Vai apagar, isso sim. Enquanto a gente não entender que a gente tem que buscar Jesus, enquanto a gente não entender que temos que buscar a lenha para abastecer a chama do Espírito Santo em nós, vamos viver na mesmice. A Bíblia diz então que Pedro resolve pescar. Você é conhecedor. A Bíblia diz que Jesus, melhor dizendo, aparece na ponta da praia, vai falar para Pedro o seguinte: Pedro, ou melhor, filho, Jesus é sinistro, né, cara? Jesus é um cara maneiro demais. Porque se Pedro faz comigo o que ele fez com Jesus, meu irmão, eu ia estar esperando ele na ponta da praia com um pedaço de madeira, doido para acertar ele. Como é que vai falar? O cara vai olhar e vai falar: tu parece comigo, vai falar que não, tá doido, tu andou comigo o tempo todo, eu curei a tua sogra. Se eu fosse Jesus, eu ia falar isso: rapaz, eu curei tua sogra, rapaz, tá ficando maluco. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou não, porque eu amo a minha sogra. Eu amo minha sogra. Jesus aparece na ponta da praia, olha para Pedro, olha para os discípulos e fala: filhos. Essa voz já tinha que soar de uma maneira diferente para Pedro. A Bíblia diz que Pedro olha, aí Jesus faz uma pergunta que eu acho maneiro. Jesus olha e fala: pescou alguma coisa aí? Jesus sabe ou não sabe que ele não pescou nada? Claro que sabe. Ele fala: pescou alguma coisa aí? Tem alguma coisa para a gente comer aí? Que eu estou com fome. Pedro fala: pesquei nada. Ele: normal. Está indo contra a minha vontade? Toda vez que for contra a minha vontade, vai bater de cara no muro. Jesus não falou isso não, mas no português claro, em 1 Rodrigo, capítulo 15, versículo 58, está escrito isso. Pedro olha e fala o seguinte: pesquei nada, estou no sanhaço aqui, tem nada. A Bíblia diz que Jesus olha e fala: é mesmo? Então joga para o lado direito. Vai entendendo. O que aconteceu em Lucas capítulo 5? Joga para o lado direito. João capítulo 21. Pedro, o quê? Joga para o lado direito de novo. Eu fico imaginando, não está na Bíblia, mas a Bíblia nos dá a oportunidade de contextualizar ela, e eu fico imaginando Pedro e João olhando um para o outro falando: a gente vai jogar essa rede aqui. Se puxar e tiver peixe, meu irmão, deu muito ruim. Porque o homem vai acabar com a gente. Porque a gente está voltando a fazer aquilo que ele falou que não é para a gente fazer. Aí João olhando e falando: a culpa é tua, porque eu nem queria vir, mas tu falou, pô, Tomé lá, meu Deus do céu, eu vi ele antes, cara, por que eu não fiquei? Aí a Bíblia vai dizer que Pedro pega e faz o seguinte: vou jogar de novo. Pedro joga. Irmãos, se sou eu no lugar de Pedro, quando eu puxo e sinto pesado, eu nado para longe. A Bíblia diz que Pedro joga, tenta puxar e não dá, porque tinha muito peixe. 153 peixes. Irmãos, daquele que... Eu não sou muito chegado a peixe, não, mas... Para quem é chegado a peixe, fala o nome de um peixe bom aí, tia. Aí, ó. Coisa boa, coisa fina.
Desse tamanho peixe. Parecia até uma baleia, de tão grande que era. Puxou. Eu amei a senhora não tem noção do quanto eu amei a senhora. Pedro puxa. Pedro puxa. A Bíblia diz que não tem como Pedro puxar, porque são muitos, 153 pesados demais. A Bíblia diz que na hora Pedro pula. Vai até Jesus, e quando chega até Jesus, Jesus já tem peixe, pão e fogueira. Porque Jesus está mostrando para Pedro o seguinte: tu foi buscar provisão e esqueceu que a provisão... É por isso que eu não consigo entender pessoas que... É por isso que eu não consigo entender pessoas que tentam buscar muitas coisas fora e esquecem que a provisão já é o Senhor. Não adianta nada você buscar lá fora, se antes você não consultar a... Davi falou o seguinte, irmão, pode acontecer o que for, sem você eu não vou. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro e falou, o quê? Não quero saber de nuvem, não quero saber de fogo, não quero saber nada disso não. Tu não vai não, então não sai daqui. Eu só vou se o Senhor ir. Por quê? Porque o Senhor que é a provisão. A gente tem que entender e ter em mente aquilo que o próprio Pedro e os discípulos falaram. Para que iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. A Bíblia diz então que Pedro vem. Carinha murchinha que só, Pedro. Triste que só. Por quê? Porque voltou a fazer aquilo que Cristo falou que não era para ele fazer. Crise de identidade. Aí, Pedro, imagino eu, que chegou lá já esperando a bronca. Porque Jesus, a gente tem que parar de romantizar também. Que Jesus, quando tinha que quebrar, ele quebrava. Você lembra do episódio lá no templo? Ele saiu destruindo tudo, meu irmão. Falou, isso aqui é casa de oração, não é lugar de vender nada não. E começa a quebrar tudo. Era porque, tipo, meu amor, meu amor ali, ela fala que eu costumo conversar falando, botando efeitos especiais. Eu não consigo, tudo que eu faço tem que, não sei o quê. É complicado, eu tô pedindo para Deus consertar isso em mim. A Bíblia diz que Pedro chega até Jesus. E nisso que Pedro chega até Jesus, eu encerro agora. Esperando já a bronca. Jesus olha para Pedro e fala o seguinte, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para Pedro e fala o seguinte, então apacenta as minhas, você agora pesca homens. Lucas capítulo 5. Pela segunda vez, Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, vem cá, tu me amas mesmo? Pedro olha e fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala, então apacenta as minhas, Lucas 5, 21, Lucas 5, melhor dizendo. Pela terceira vez, Jesus olha para Pedro e fala o seguinte, Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha e fala, Senhor, Pedro já estava triste que só. Aí ele olha para Jesus e fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aqui Pedro entregou. Tu sabes de todas as coisas. Em algumas versões vai estar escrito, tu sabes que eu te amo, mas no original é o seguinte, tu sabe que eu gosto do Senhor. Já não é mais amor. É gostar. Tu sabes que eu gosto do Senhor. Mediante essa frase de Pedro, o que a gente espera? Que Jesus entregue para outra pessoa o cargo que ele tinha entregado para Pedro. Sim ou não? Se não me ama, para que eu vou entregar o pastoreio das minhas ovelhas para alguém que não me ama? Só que Jesus quebra isso tudo, porque a gente tem que entender, e eu custei para entender isso. Eu era líder de jovens da minha antiga igreja, e para mim era o seguinte, se tu não quer fazer, o problema é teu, Deus levanta outro. Até Deus virar para mim e falar assim, não é bem assim que a banda toca não. Porque Elias, quando falou que não queria mais saber de nada, mas tem 7.000. Sim, mas Jesus estava lá, Deus estava lá do lado de Elias, porque ele era vocacionado, e todos aqueles que são vocacionados, Deus sempre vai colocar de volta para o lugar da onde você saiu. É por isso que existem pessoas aqui que rodaram, tentaram sair, e olha onde você está. Porque você é vocacionado, não adianta. Não adianta ficar rodando, Deus sempre vai te posicionar naquilo que Ele quer fazer na sua...
Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu gosto do Senhor. Sei. Então apacenta as minhas ovelhas. Rodrigo, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo te falar que Cristo não precisou quebrar Pedro para poder fazer outro. Pedro, ou melhor, Cristo não precisou tirar Pedro e colocar outra pessoa. Jesus restaurou a identidade de Pedro. É o que ele vai fazer contigo, é o que ele vai fazer comigo hoje. O tema é buscando restauração, e não tem como você buscar outro tipo de restauração se a sua identidade não estiver restaurada. Cristo vai devolver a sua identidade. Você que cantava e parou de cantar, volte a cantar, porque Cristo está devolvendo a sua. Você que pregava e parou de pregar, volte a pregar, porque Cristo está devolvendo a sua. Porque você não é inútil na obra. Você é útil, tanto é que você está aqui dentro hoje porque Ele foi lá te buscar. Existem restaurações na nossa vida que só vão acontecer quando a gente entender quem nós somos em Cristo Jesus. A prova viva é essa. Quando Pedro entendeu quem ele era em Cristo novamente, a Bíblia diz, Atos capítulo alguma coisa, lê o livro de Atos todo lá que me fugiu da memória. A Bíblia vai dizer que Pedro está indo para o templo, ele olha um camarada sentado lá. Capítulo 3, muito obrigado, pastor. Ele olha para o camarada sentado, o camarada está pedindo esmola o tempo todo. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Porque aquele homem era colocado lá exatamente para isso. Para pedir? Só que o grande problema, eu vou falar uma coisa aqui, e não fica triste comigo não. Muitas das vezes nós somos parecidos com esse homem. A diferença é que a gente não está na porta, a gente está dentro. A única diferença da gente para aquele homem é que a gente não está na porta do templo, a gente está dentro. Mas o nosso intuito é o mesmo, a gente só quer pedir. O problema é que quando a gente, entenda aqui, aquele homem ele era colocado todo dia na porta do templo, todo dia, certo? E toda vez que ele recebia o dinheiro dele, ele metia o pé. Alguém ia lá e buscava ele. Por quê? Porque ele já tinha recebido o que ele queria. E toda vez que você recebe, quando você está aqui só por causa dos seus interesses, toda vez que você recebe aquilo que você tanto almeja, esse lugar aqui perde o sentido para você. É por isso que você não pode ter a tua vida pautada nas coisas materiais que você tanto almeja. A sua vida tem que estar pautada em Cristo. Por quê? Porque Cristo ele é novidade de vida, é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Então não tem como você enjoar. É por isso que Cristo fala, vinde a mim, não vinde as coisas, é vinde a mim, todos que estáis, cansados e oprimidos. Porque só Ele pode renovar a sua força e restaurar a sua identidade. Eu posso orar, pastor? Fica de pé comigo aí. Se o pessoal do louvor quiser me ajudar aqui, vou tocar o corinho de fogo. Brincadeira, irmãos. Me ajuda aqui, por favor. O que Deus tocar no coração de vocês, vocês mandam bala, que vocês mesmos, vocês são usados por Deus, eu confio em vocês. Mas eu quero orar por vocês. Rodrigo, por que você quer orar? Para eu poder ficar rico? Não, irmão, porque ficar rico é consequência do seu trabalho. Quanto mais... E tem uma tática infalível, eu sempre gosto de falar isso em toda igreja que eu vou pregar. Qual o seu nome, meu irmão? Fábio? Fábio, tem uma tática infalível para você ficar rico. Não só para você não, hein, Fábio? Isso não é individual para você não. Deus é contigo. Vou descer. Tem uma tática infalível para você ficar rico. É só você parar de gastar mais do que você recebe. Quando você entender que você não pode gastar mais do que você recebe, você fica rico. Fora isso, irmão, já era. Isso aqui não é revelação não. Não é revelação não. É de graça. É dica de graça. Mariana não gosta quando eu falo isso não. Enfim, eu quero orar por vocês, não para vocês ficarem ricos, ou para vocês alcançarem aquilo que vocês tanto almejam em Deus, seja porta de emprego, ou casa, porque não é errado você querer isso, muito pelo contrário. E eu profetizo tudo isso para você, porque a Bíblia diz que temos que ter o melhor dessa terra, as bênçãos vão nos seguir, isso é óbvio, mas o que eu quero profetizar na sua vida é a restauração da sua identidade, a restauração da sua mente. O que eu quero profetizar na sua vida é uma intimidade maior com Jesus. Não é sobre você ter fama de ser vivo e estar morto, não. É sobre você ter fama
está vivo e ser vivo. A minha oração para você é que Deus reacenda a chama do Espírito Santo dentro de você. Que você volte a buscá-lo de madrugada. Que você volte a buscá-lo no seu quarto. Que você volte a ter uma leitura da palavra de Deus. Que você entenda que os versículos da Bíblia não são apenas dias para você ler quando você está aqui dia de quarta ou dia de domingo. Porque Davi já falou, medite na sua palavra dia e noite. Dia e noite meditarei na sua palavra. Davi também completa dizendo, a sua palavra eu guardei na tábua do meu coração para não pecar contra ti. O que está faltando para a gente, desculpa falar rasgado, mas o que está faltando para a gente é vergonha na cara de entender que Cristo é o suficiente e ponto. Quando a gente entender que nada mais supera a vontade de Deus, quando a gente entender que nada mais é maior do que o nome que está acima de todo nome, a gente vai entender quem nós somos em Cristo e caminharemos com Ele para aquilo que Ele quer. A obra não pode sofrer por nossa causa. A obra não pode sofrer por falta de conhecimento nosso. A obra não pode sofrer por falta de vontade nossa e por falta de entendimento de quem nós somos em Cristo. A obra não pode sofrer por causa disso. É um tempo de posicionamento, porque restauração tem tudo a ver com posicionamento. Coloca a mão no seu coração que eu quero orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor comece a reacender, Jesus, a chama do Espírito Santo em nós. E que em nome do Senhor Jesus, venhamos voltar à intimidade do primeiro amor, Jesus. Que venhamos te amar da maneira que o Senhor nos ensinou a te amar, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a nossa identidade venha a ser moldada no Senhor, Pai. Aleluia! Que a nossa identidade venha a ser moldada no Senhor. Que a nossa identidade venha a ser aquela que o Senhor nos deu. Porque nós cremos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que estamos alegres, Jesus. Tome cada pessoa aqui, Pai. E restaure a identidade de cada um. Não porque eu estou pregando, não por causa do pastor Pulim, não. Mas porque o Senhor quer. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Eu cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Continua o ministério, bem baixinho. Nesse momento nós vamos orar. Pois tudo que nós ouvimos nessa noite, pode continuar. Você pode adorar o Senhor? Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua palavra nessa noite, Senhor. Restaura nessa noite, Pai.
noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. Nessa noite nós vamos orar por restauração. Nosso irmão aqui falou muito claro, restaurar a identidade. E ele falou algo que me chamou muita atenção, porque se a gente que é o alicerce da casa, abandonar a nossa identidade, como é que vai ficar? Como é que vão ficar os outros? Porque quando Pedro falou, isso foi continuidade de domingo. Deus foi muito bom que foi continuidade de domingo. Preguei no texto de até o versículo 14. E aí vem ele pregando agora para falar sobre justamente daquilo que Deus quer fazer. Porque Pedro falou assim, nós vamos, eu vou pescar. Todo mundo foi. E desanimou. E às vezes a gente é o alicerce da casa. E às vezes se a gente perde a identidade de adorador, perde a identidade de intercessor da casa, perde a identidade da fé, que muitas vezes a gente perde no meio do caminho, como é que ficam os outros? Deus nessa noite quer restaurar. Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer restaurar a tua identidade. Deus quer restaurar você. E é muito interessante, irmãos, porque Pedro andou com isso. Mas chegou no tempo que ele falou assim, não quero mais. Eu quero voltar a ser pescador, fazer as mesmas coisas que eu fazia, porque era mais fácil. Mas pagar um preço para ser intercessor, pagar um preço para ter uma família restaurada, pagar um preço para ter um ministério restaurado, pagar um preço para ter uma identidade restaurada. Por isso que Jesus chega para ele. Não foi nos outros não. Foi nele. Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. Pedro, tu me ama. Queria orar nessa noite aqui. Queria que você viesse aqui à frente. Não sei qual motivo. Se a gente tem, eu sei que tem muita gente aqui que tem situações para serem restauradas na família. Eu queria que viesse aqui à frente, para a gente estar orando. Se há alguém aqui também nessa noite que, pastor, eu preciso que Deus restaure a minha identidade. Eu deixei a minha identidade lá atrás. Eu fiz igual a igreja de Efésios. Eu cheguei, larguei o primeiro amor lá atrás, não sou mais aquele que eu era antes. Eu não sei porque Deus ministrou no meu coração. Eu só sei o seguinte, que Deus falou. Eu só sei que desde domingo Deus está falando. Acho que esse texto aqui, João capítulo 21, é o texto para a gente sair daqui nessa noite e ler. É o texto para a gente chegar e praticar. Porque se Deus não falou, eu não sei mais como Deus fala. Como Deus fala. Porque domingo Deus fala mesmo, fala uma coisa. Hoje fala da mesma forma. E não foi com os outros que estão lá fora, que não vieram hoje não. Foi com você. Foi com você que ele marcou nessa noite para ministrar e te sacudir aí, cara. Para sair da mesmice, para sair da mesma coisa. Lembra? É mais fácil voltar, é mais fácil ficar lá. É mais fácil ficar na pescaria dos peixes. É mais fácil fazer aquilo que eu sei, aquilo que satisfaz a minha carne, aquilo que satisfaz o meu dia a dia. Mas Jesus não quer isso. E se Deus não falou, irmão, eu não tenho para onde correr e dizer para você assim, olha, só Deus pode ministrar isso. Só Deus pode ministrar o que Ele ministrou domingo, o que Ele está ministrando nessa noite. E se Deus tocou em você, não saia
daqui da mesma forma. Toma conta da tua vida, cara, e não saia daqui da mesma forma. Não fique desse jeito, pelo amor de Deus. Porque se ele ministrou, cara, sair daqui e ficar da mesma forma é zombaria de Deus. Não é possível. Eu estava ali agradecendo a Deus. Eu estava ali feliz, sabe? Porque Deus mexe no meu íntimo. E se Deus mexe no íntimo, irmão, não dá para sair daqui e ficar da mesma forma. Não dá para sair daqui e ficar do mesmo jeito. Se ele mexeu aí, deixa ele mexer. Se ele mexeu para mudar, talvez ele está falando assim, tem uma coisa aqui que ainda não está na minha cara, ainda não está com a minha cara, ainda não está com a cara de Cristo nessa vida. Então, se ele mexeu, deixa ele mexer. Mas sai daqui diferente. Porque se Deus não falou, eu não sei mais o que é ouvir Deus. Estou sendo muito sincero. Então nessa noite nós vamos orar por restauração. Nós vamos orar por restauração de identidade. Nós vamos orar por restauração de ministério. Nós vamos orar por restauração familiar. Que Deus continue falando, igreja. Deus continue ministrando teu coração. Que você abra o teu coração nessa noite. Para a glória do Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque é o Senhor que tem ministrado a tua palavra neste lugar. Muito obrigado porque o Rodrigo, nessa noite, Senhor, o evangelista Rodrigo, foi instrumento do Senhor para tocar nas vidas nessa noite, para tocar na tua igreja. Muito obrigado porque ele foi canal do Senhor e abençoou a minha vida. E eu sei, Senhor, daquilo que o Senhor tem para restaurar nessa igreja. Eu sei daquilo que o Senhor tem para restaurar em mim. E que eu, Senhor, e nem a tua igreja, ó Deus, venhamos perder a identidade daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor nos chamou, primeiramente para ser teu servo, para andar em santidade, para andar em comunhão com o Senhor, e que a gente seja restaurado nessa identidade nossa. Também, Senhor, como o Senhor ministrou nessa noite, tem pessoas aqui, Deus, que estão precisando de uma restauração na sua família. Ó Deus, restaurar o ardor, restaurar o fogo, restaurar a fé, restaurar a tua presença na nossa família, restaurar a comunhão do Espírito Santo, restaurar a oração, Senhor, restaurar a leitura da palavra, restaurar, Deus, viver o primeiro amor. Senhor, nessa noite restaura as famílias, Senhor, como Ele mesmo falou e foi o Senhor ministrando. Que ela seja viva e tenha cara de viva, que ela tenha cara de viva e seja viva, para tua honra e tua glória, Senhor. Nessa noite restaura, Pai, restaura as famílias, restaura a comunhão com o Senhor. Se há alguém aqui nessa noite, Senhor, que precisa de uma restauração de identidade de filho, nessa noite, Senhor, toca, continua tocando, ó Deus, continua ministrando, e que ele, que ela saia daqui nessa noite diferente, Senhor, mas que não deixe, Senhor, que a água do trono jorrada nessa noite, não deixe que a água do trono se esvaia, não deixe que a água do trono, Deus, não nos toque, mas que a água do trono venha nos banhar, venha nos molhar, nos lavar, nos restaurar por completo nessa noite, Senhor. Estamos aqui dependentes do Senhor. Restaura a nossa vida, Pai. Restaura a nossa comunhão com o Senhor. Restaura, Senhor, a nossa família. Restaura os nossos filhos. Restaura os nossos esposos. Restaura o nosso casamento. Restaura o nosso ministério. Ó Deus, o Senhor que é o provedor. O Senhor que é o nosso Senhor. O Senhor que diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, nós estamos vindo no Senhor, e nós não sairemos daqui até que o Senhor toque a nossa vida, nós não deixaremos de orar até que o Senhor mude a história. Senhor, nessa noite, que o Senhor continue ministrando a tua igreja, e que saiamos daqui, Senhor, diferente como entramos, Pai. Toma, ó Deus, a vida de cada um em tuas mãos. Só o Senhor sabe, Pai, aonde o Senhor tocou. Só o Senhor sabe, Deus, aonde teu Espírito Santo foi, Senhor.
mas a tua palavra é aquela que penetra e divide juntas e medulas, mais penetrante do que espada de dois gumes. A tua palavra que produz vida, que produz restauração, a tua palavra que produz, que exorta, a tua palavra que ensina, a tua palavra que muda, a tua palavra, ó Deus, que transforma. Ela não volta vazia, antes ela cumpre o seu propósito para qual foi destinada. E nessa noite eu sei, Pai, eu sei que o Senhor ministrou. Restaura a tua igreja, Senhor, restaura o teu povo. Toma esses irmãos aqui em tuas mãos. Senhor, eu não sei qual foi o motivo que eles vieram aqui à frente, mas, Senhor Deus, tu és o Deus que restaura. Traz restauração, ó Deus, a essa família. Traz restauração a essa vida. Traz restauração a esse ministério. Traz restauração, ó Deus, a esse irmão, a essa irmã. Traz restauração a essa casa. Traz restauração, ó Deus. Toma eles em tuas mãos. Toma os seus filhos. Toma os seus casamentos. Toma os seus relacionamentos. Restaura, Senhor, porque certamente, Pai, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Continua ministrando na tua igreja, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe. Pode sentar. Aqui. Eu ia falar para ele assim: eu queria ter um genro assim. Recebe aí, Andressa, Débora. Vamos botar o joelho no chão e orar. Mas tem uma coisa muito interessante, com todo respeito e carinho. Quando eu vi ele pregar a primeira vez, eu lembrei do meu professor de seminário. É o cara que mais prega no Rio de Janeiro. Que Deus continue te abençoando. É o cara que mais prega no mundo. Para mim é o pastor Adriano Moreira. Eu te falei isso lá, não falei? E é igualzinho, cara. Igualzinho pregando. E Deus tem uma didática maravilhosa. Deus continue te usando. E por mim eu ficava até meia-noite ouvindo mesmo. Não tinha problema nenhum. Deus abençoe, que abra as portas, vocês casem logo, né? Em nome de Jesus. E vem logo concílio aí, né? Em nome de Jesus. Para a honra e a glória do Senhor, né? Tá bom? Deus abençoe, irmãos. Vamos orar. Encerrando. Tem mais algum anúncio? Ah, sim. Sábado nós teremos o quê? Nós teremos o culto de consagração, 8 horas da manhã, certo? Isso, café amargo. E à noite nós teremos o culto jovem. Por favor, é aniversário da diaconisa Elizabeth, né? Também, né? É amanhã. Então só vou dar os parabéns no sábado. Amanhã a gente vai estar junto? Ah, é verdade. Tô nada. Está na live, hein? Vai sair na live. Meus irmãos, então Deus abençoe. Sábado nós teremos culto jovem, com muito carinho, muito respeito que tem pela igreja. Vamos apoiar. A gente vai ter aqui um pastor que vai ministrar, que está apoiando muito o centro de recuperação. É uma ponte que a gente está fazendo também, né, Fábio? Para que a igreja também tenha um foco nessa área também e tenha como ajudar outras pessoas, né, nessa área. Nós estamos aí com algumas programações e não falte. Os irmãos, às vezes, estão colocando lá, mas tem algumas coisas que a gente já tem programado. Então, olhem, por exemplo, nós vamos sair para fazer o Café com Carinho. Então, se junta aí com a JCM, né? Porque não dá para a gente fazer tudo, mas o que a gente pode fazer, a gente está fazendo. E esse culto jovem é uma ponte também que a gente está fazendo com esse pastor. A gente vai para o centro de recuperação depois para ter comunhão com o centro, abençoar o centro de recuperação, né? E é um pastor que vai estar nos abençoando. Então, gostaria muito que a igreja estivesse aqui, ouvindo esse pastor também. Eu esqueci o nome dele? Leandro Marques. Né? Já tem aí bastante seguidores, já tem um trabalho bem consolidado, e que seria muito bom a gente estar aqui no sábado para estar adorando ao Senhor, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar silenciosamente. Deixa eu orar de novo. Vamos orar silenciosamente na 64, né? A gente ora aqui em voz alta mesmo. Fecha teus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque
o Senhor tem cuidado de nós. E prova disso é a tua palavra ministrada nessa noite. Senhor, como eu orei, não deixa que a tua igreja saia do mesmo jeito, não. Toca, Senhor, aquilo que tocou, aquilo que foi fundo, foi profundo em cada irmão aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha mudar, Pai. Que a gente venha deixar o Senhor trabalhar. E que a gente não volte a fazer as mesmas coisas. Que o Senhor restaure a nossa identidade. Que o Senhor restaure o primeiro amor. Que o Senhor restaure o ministério. Que o Senhor restaure a nossa casa. Que o Senhor continue, Senhor, a ministrar através daqueles que ministram a Tua palavra nesse púlpito. Usa a nossa vida, Senhor. Continua usando a vida do irmão Rodrigo. Toma ele em Tuas mãos. Abre as comportas do céu sobre a vida do Teu filho. Abençoe, ó Deus, esse casamento. Abençoe o ministério do Teu filho. Faça crescer cada vez mais, Deus. Envia ele para onde ele nem imaginasse, Senhor. Para onde o Senhor onde ele nem pensar, nem chegar perto, Senhor. Que o Senhor o envie, que o Senhor o use poderosamente, que ele seja canal de bênção, aonde ele for. Abençoe o pastor Alfredo. Toma a PIB da Vila Rosalia em Tuas mãos. Sustenta a saúde do Teu filho. Entra com